Então, que maravilha, né? Nós estamos juntos aqui hoje, novamente, nesta quarta-feira. Queremos saudar os amigos de casa que estão chegando aí. O sinal está sendo gerado em 3 segmentos. Nós podemos ser assistidos aí pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo Espiritismo.tv. Meus queridos amigos, então, você que está em casa aí, né? Seja muito bem-vindo. Esperamos que goste desse nosso trabalho de hoje, né? Que é bastante interessante no seu conteúdo. E hoje nós temos aqui para tratar desse tema, né? Amigos muito especiais, pessoas estudiosas com uma folha de serviços à doutrina, à sua divulgação, né? Nós temos aqui hoje Flávia Prada, né? Filha da nossa querida amiga Ivênia Prada, né? Tal mãe, tal filha, né? Esperamos, viu? Que bacana. Então, ela é médica, né? E tem vários cursos, né, de pós-graduação, né, extensão universitária, e agora faz filosofia. E é uma espírita militante, né, com um trabalho intenso. Temos aqui hoje o nosso amigo muito querido Ivan Hernandes, né, que tem uma intensa vida profissional como atuário, e ele é também alguém que está sempre a serviço da causa crística, né, quer seja na assistência social ou mesmo na educação, na divulgação da educação espírita. E Marcelo Orsini, né, conhecidíssimo de todos nós, é escritor, né, na vida profissional, engenheiro, e dentro do espiritismo tem uma larga contribuição na tribuna espírita também. Então, amigos queridos que aceitaram o nosso convite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rubatina. Boa noite. Que bacana. Amigo Ivan, então, o Ivan está aí vindo pela primeira vez, esperamos que se sinta muito bem entre nós. Eu acho que eu interrompi alguém ia dizer boa noite e eu falei qualquer coisa, desculpe. Nós estamos aqui agradecendo essa oportunidade. Não sei se estou à altura do desafio, mas há um chamado, né, no trabalho com Jesus. Nós estamos aqui nos apresentando e com boa disposição. Espero que os amigos me ensinem bastante. Estamos aqui para aprender também e, naturalmente, que dá a nossa contribuição à altura da nossa capacidade. Vamos contribuir. Que bacana. E aí, Marcelo? Mais uma vez, agradecendo a gentileza do seu convite, viu, Robertino? Muito carinhoso para conosco. A oportunidade da gente rever o nosso querido Ivan, com quem a gente não se encontra há muito tempo, e conhecer a Flávia, né, que é uma pessoa que a gente não conhecia, que nós temos certeza que vamos ser brindados aí pelas ideias e palavras, né, que ela vai trazer para nós aí. Então, muito obrigado. Muito obrigada, gente, aí pela acolhida. Vocês realmente muito fraternos desde sempre. Eu conheço já vocês de longa data, né? Porque minha mãe, como palestrante espírita, né? A minha mãe já tem uma amizade com o Rubattino, já tem uma troca tão positiva aí de conhecimentos, né? Isso abriu, sem dúvida, os caminhos mais facilmente para mim, né? Pelo exemplo dela. E agradeço demais aí ao Grupo Sheila a oportunidade de estar com vocês, né? E fazendo um ping-pong aí com o Ivan, né, Ivan? Quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece, né? Bom. Então, ela está aqui porque a gente foi pouco a pouco caminhando essa trilha aí, a caminho do bem, né, em nome de Deus. Então, vamos tentar fazer uma contribuição hoje legal aí com os colegas, né? Todo mundo aprendendo, e ensinando um pouquinho do que sabe, aprendendo bastante, né? Que maravilha, então, isso mesmo, né? Então, para começarmos a falar, né, sobre esse tema de hoje, que trata dos elos da filosofia espírita, né? Nós sabemos que ela tem origens no passado, né? E ela vai se desdobrando ao longo do tempo, né? Transita pelo cristianismo nascente e chega hoje ao cristianismo redivivo. E é sobre essas coisas todas, né, que nós queremos falar para poder entender melhor o sentido da vida, porque aqui estamos, de onde viemos e para onde iremos. Eu queria começar perguntando para a Flávia, né? Olha, Flávia, então, já que nós
odiernamente, né, no tempo presente, a gente considera que filosofia é o amor ao conhecimento, né, amor à sabedoria. E eu perguntaria para você, para a gente começar, qual é o vínculo, né, dessa expressão no tempo presente com a filosofia espírita? Rubatino, esse é um tema realmente muito interessante, né? Eu sou médica, sou traumatologista, eu opero pessoas que se fraturam, né? E eu fiquei pensando, muito diferente da minha formação técnica na medicina, tem questões que perturbam a existência humana desde sempre, né? Isso me inspirou a estudar um pouquinho filosofia. Eu acabei estudando filosofia de maneira informal, né? Eu não tenho uma formação acadêmica ainda em filosofia, mas eu estou me interessando pelo tema. É um dos frutos bons que a gente colheu na pandemia, dentro de tanta coisa caótica, foi ter um pouco de tempo livre para estudar algumas coisas. Então, eu estou realmente me preparando para ter uma formação em filosofia formal, mas eu fiz um link com o conhecimento espírita nesses meus estudos agora, durante esse período da pandemia. O homem, o ser humano, né, os homens e mulheres sempre tiveram questões, Rubatino, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso papel aqui, o que é Deus, e essas explicações, elas sempre existiram, né? Num primeiro momento, você imagina as sociedades primordiais, o homem das cavernas, os núcleos primitivos de civilização, de aglomeramentos humanos, eles tinham explicações mitológicas. Então, chove porque o deus da chuva chorou, na Grécia Antiga era um carro que carregava o sol, levado por Apolo, então era o mito, né? Era uma explicação ligada a divindades que faziam essas explicações para tudo. Num dado momento, houve uma percepção de razão nessa explicação toda. Então, você vê lá nos persas, olha, quem comanda tudo, que fez o cosmos, é o Tiamat. Não, lá no Egito Antigo, século VII a.C., não, é o deus Ra, que é o do Sol, tem o Osíris. Então, o grego antigo, especialmente na figura de Tales, ele falou assim, se tem uma verdade universal, se existe uma criação dos seres, do mundo, das coisas, e tem explicações mitológicas tão diferentes, isso não é possível. Então, onde está a explicação de tudo? Está na razão. Então, ele começou a observar a natureza, os fenômenos da natureza, em cima da observação e da especulação racional, ele transformou o que era uma explicação mitológica para uma explicação com cunho racional. Então, olha que curioso, esse primeiro olhar dos fenômenos da natureza, tentando dar um link para explicações racionais dessas coisas que depois vão ser chamadas de metafísicas, né? O que fazemos aqui no planeta, o que é a nossa vida, a nossa razão da nossa existência, para onde vamos. Então, com esse cunho racional da explicação que antes era apenas dogmática e mítica. Você vê que séculos depois, Allan Kardec vai fazer a mesma coisa. Então, ele observa um fenômeno que estava acontecendo. O que eram as mesas girantes? Era um fenômeno, né? A partir do momento que alguém falou para ele, olha, isso é uma brincadeira de salão, as mesas giram. Ele falou, não me interessa. Passou um ano, Allan Kardec falou, não, mas olha, as mesas giram, mas através de pancadas, de códigos de batidas, ela responde a perguntas. Então, atrás de um fenômeno onde tem uma expressão inteligente, tem que ter uma inteligência. Então, ele observou também um fenômeno natural, a partir disso, com a razão, ele fez uma nova proposição. Então, Rubatino, eu imagino que esse mecanismo de você observar um fenômeno e usar, então, a razão em detrimento de uma explicação dogmática ou mítica é o que faz toda a diferença. Então, eu acredito que as civilizações elas vão fazendo esse padrão de explicação, ela arranja uma explicação, em princípio, dogmática, mítica, e depois, com o cunho da razão, a gente estabelece uma evolução desse pensamento, num pensamento mais sólido, porque ele tem um olhar racional. Então, esse é o link que eu faço, viu, Rubatino, desse princípio da filosofia, do nascimento da filosofia ocidental, da humanidade, século VII a.C., século V, e esse mesmo padrão de observação depois no advento da codificação da nossa doutrina espírita. Então, era isso. Queria passar agora a bola para algum dos colegas aí. Que bacana. Aí sinta-se à vontade aí, tanto o Marcelo quanto o Ivan, quem quer
fazer aí a segunda colocação, por favor. Eu queria sugerir o Ivan falar aquilo que ele propôs para a gente sobre o Pitágoras. Eu achei que muito interessante, Ivan. Manda ver. Ok. A responsabilidade é grande, né? Depois dessa aula aí de conhecimento, mas depois da médica, né? Traumatologista que conserta ali os ossos, nós vamos falar de Pitágoras, não é? Que tem uma lei universal que vai falar, inclusive, do tamanho dos ossos no corpo humano, que segue uma lei matemática. Aliás, matemática é uma lei que Pitágoras, é uma palavra, né, cunhada por Pitágoras, que vem também falar sobre filosofia. Ele que cunhou essa palavra, ele que se dizia um amante da sabedoria. Então, filosofia criada por Pitágoras, que se declarava um amante da filosofia. E isso vem ser reconhecido tempos depois por Santo Agostinho, né? Isso nós estamos falando aí no ano 400 depois de Cristo. Então, nós que falávamos no ano 500 e pouco antes de Cristo, quando Pitágoras viveu, vamos ver e não temos muita coisa escrita por Pitágoras, porque quase tudo se perdeu, não é? Mas temos escritos de algumas pessoas que falaram sobre ele. Mas vamos ver esse reconhecimento 400 anos depois de Cristo, então esse reconhecimento por Santo Agostinho, e vamos também ouvir São Jerônimo reconhecer em Pitágoras o primeiro a falar sobre a imortalidade da alma. Então, ainda assim, esse conhecimento de como isso se dava, ele reconhecia a imortalidade da alma e essa transcendência. Então, essa é a primeira intervenção que eu gostaria de fazer para lembrar essa situação específica, né? E nós vamos introduzir esse ponto específico como o grande interesse pelas coisas não explicadas, e essa investigação, né, das questões que nos interessam. E a gente vai compreender efetivamente que todas as vezes que a gente encontra uma pergunta, nos abre uma janela com infinitas outras interrogações. E essas questões que vão nos apresentando nos provocam novas questões e novas necessidades de investigações. Então, é desse tema que nós vamos explorar com cuidado, com atenção, e esperamos ter tempo, né, para explorar esses pontos aqui hoje com todos vocês. Vamos em frente, vamos, num momento e no outro, explorar cada um desses pontos. Vamos lá, Marcelo. Muito bem, Ivan. A gente estava aqui pensando como, através do ensino que a doutrina espírita nos traz, até pela sua própria história, como que a doutrina foi implementada, como que ela evoluiu ao nosso derredor desde a época do Kardec, também vindo aqui para o Brasil, que a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva, tudo nela é dinâmico, tudo tem transformação, tem convite à mudança, ao trabalho. Então, através da doutrina, nós fomos capazes de aprender que todos os princípios da criação, princípio material, princípio vital, princípio espiritual, princípio inteligente, tudo está num caminho evolutivo. E dentro desse caminho evolutivo, existe uma meta divina. E a meta divina chama-se perfeição. O Livro dos Espíritos, nós estávamos consultando aqui, justamente na parte que fala sobre a lei do progresso. Quando ele vai chegar na questão 787, falar a respeito de povos degenerados, que o Kardec pergunta para os espíritos: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Então os espíritos respondem: mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Aí o Kardec completa: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Aí vem a resposta que nos interessa.
chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências, porque Deus a ninguém deserda. Então, nós estamos fadados a esse caminho, e não é à toa que a proposta do Rubattino foi trazer esses pontos filosóficos que são base, né, que antecederam a construção da doutrina espírita no seu aspecto filosófico, que é muito bonito, muito importante. Temos, então, essa meta de perfeição, temos a informação de que o espírito, essa evolução é contínua, não há um recuo, o espírito não retrograda, ele pode até ficar estagnado, mas ele não retrograda. E a importância da vida de relação. Como que é importante o nosso convívio social para que a gente, nesse campo de evolução íntima, nós, acompanhando a evolução do que está fora de nós vamos poder fazer essa troca, em que nós evoluímos por dentro e também observamos e acompanhamos a evolução de fora. E, com isso, todos nós crescemos. E, naturalmente, essa evolução ela vai se sedimentar em dois aspectos que são fundamentais, que nós acreditamos que os nossos colegas também vão explorar, que é a inteligência, o aspecto intelectivo, cultural, conhecimento cognitivo, e o aspecto sentimento, amor. Então, tudo isso junto vai dar o caminho em direção àquela sabedoria que o Pitágoras propôs, né? Amor à sabedoria. Então, nós vamos ter que compreender melhor como lidar com isso. Estou devolvendo a palavra. Que Posso bacana. pegar a Muito... palavra, então? Claro, pode ser, Fábio. Mas é bom que isso daqui está um ping-pong ótimo, viu? Ô, Marcelo, tantos links legais que você fez aí, são chaves de interpretação, né? Então, no Livro dos Espíritos, quando ele propõe, mas podem existir espíritos refratários ou que se recusem a progredir? Por um dado momento, um indivíduo, um espírito, pode realmente não querer progredir, pode não querer fazer a coisa certa, porque ele tem o livre-arbítrio, é a escolha dele, né? Só que errando sucessivamente, quantas vezes a mesma situação lhe será apresentada para ele, então, tentar fazer diferente, fazer a coisa certa. Então, você imagina uma pessoa que teima pôr a mão no fogo e se queima. Daí teima pôr de novo a mão no fogo e se queima. Quantas vezes ela vai queimar a mão até ela tentar fazer diferente, vai ter uma outra oportunidade que ela, então, não vai se queimar. Então, a gente pode fazer uma analogia disso para as nossas encarnações. Quantas encarnações a gente vai querer errar, teimar e fazer a coisa do nosso jeito, às vezes se desviando do que seria o caminho que a nossa consciência nos conduz, né? Que a gente já tem no imprint na nossa formação qual é o caminho reto, o caminho para Deus. E, então, quantas vezes a gente vai querer teimar e errar até que nos apareça uma oportunidade de fazer diferente, fazer a coisa certa, né? Então, por mais que um espírito queira ser refratário a evoluir, ele, ao momento, ele vai fazer diferente para parar até de sofrer, para parar de se prejudicar. Então, eu achei essa chave de interpretação que o Marcelo abriu uma coisa super legal, assim, né? E a gente pode ir pensando realmente na filosofia da coisa, né? Ela começa realmente nos primórdios das civilizações, nos primórdios da formação de cada um de nós, né? Vou jogar a bola, então, agora para o Ivan, né, Ivan? Vamos lá. Jogou, a gente corta, né? Vamos lá. Essa situação específica da evolução é sempre bom a gente lembrar disso, porque os processos eles se dão, não é aos saltos, nós vamos vendo a evolução acontecer, né, em todos os momentos, mas tem pontos específicos onde a gente percebe com mais clareza essa situação. Então, nós vamos ver efetivamente que as coisas vão sendo preparadas. E aí as sociedades, as civilizações vão evoluindo. Essa evolução a gente observa, né, na doutrina espírita, está sempre sendo esclarecido para a gente, que nós temos duas formas de evolução, e a filosofia mostra isso também.
nós vamos evoluindo pela inteligência, por essas capacidades, e vamos evoluindo de uma forma moral. E isso vale para a nossa inteligência, né, pela nossa capacidade individual e pela nossa capacidade coletiva. Né? Então, nós observamos que alguns filósofos tratam da individualidade, alguns filósofos tratam da coletividade. E assim é também que a sabedoria divina vai nos conduzindo. Por isso, nós temos esses tratados dentro da doutrina espírita e dentro mesmo do cristianismo, de uma forma mais ampla, a falar desse desenvolvimento. Não é? Então, os filósofos da era moderna, ou a partir do iluminismo, e aí a gente vai lembrar sempre que falar do iluminismo, vai falar de René Descartes. Descartes, então, fala do indivíduo, e ele vai separando efetivamente e falando, né, do método, o discurso do método é uma obra que divide efetivamente essa situação. Nós vamos falar um pouquinho adiante, se houver a oportunidade, quero estabelecer isso, mas ele nos fala efetivamente da individualidade. Nós temos Hobbes, que vai falar na obra Leviatã, e é contemporâneo de Descartes, ele vai falar no coletivo, ele tem uma outra visão, né? E Descartes fala efetivamente do divino, e Leviatã, né, Hobbes em Leviatã nos fala do contrato, e ele fala então do coletivo. Aliás, ele tem uma observação muito interessante, que ele diz que quando ele nasceu, a mãe pariu gêmeos, ele e o medo. Né? E a partir, então, dessa visão, ele nos fala que precisa ter essa compreensão da civilização, então ele entende que precisa ter uma autoridade, né, o Estado, para que coordene as ações da civilização, né, seja essa civilização uma pequena sociedade, um país, né, ou de uma forma mais global, para que conduza a relação entre as pessoas num mundo material como ele o via. Se a gente ampliar essa situação para falar dos mundos materiais e imateriais que os demais filósofos em todas as épocas mencionam, a gente vai ver então que precisamos ter essas conexões de um momento e da evolução. Né? Quando a gente fala, então, de uma fotografia ou de um filme, né, que conta uma história de evolução, em que a gente tem o material e o imaterial, ou seja, o mundo dos sentidos e o mundo das emoções. Então, a gente está falando aqui do mundo dos sentidos, né, e do mundo das ideias. Nós podemos resumir isso, segundo a doutrina espírita, do mundo material e do mundo dos espíritos. Essa interseção é válida em todos os momentos da história. Queiram aceitar ou não, essa é uma realidade que está presente em todos os momentos. E nós vamos ver isso, que existe desde Pitágoras, passando por todos os filósofos, e a filosofia vai sempre perquirir, vai sempre se perguntar como se dá essa relação. E todos os filósofos estão a manifestar como se dará isso. E uma das coisas mais bonitas é a reflexão, é o discurso de Sócrates no momento da sua condenação e no momento, então, que precede a ingestão de cicuta após ter sido condenado pelos juízes. Se houver oportunidade, eu quero mencionar esse discurso aqui daqui a pouco. É o seguinte, hoje nós temos um grupo onde estão presentes uma médica, um matemático, um engenheiro eletricista, nas suas experiências profissionais, mas isso ajuda que a gente tenha uma diversidade de enfoques, de percepções, de possibilidades de interpretação. Eu não sou a pessoa para falar a respeito de filosofia, nós temos talvez outras habilidades a explorar, mas eu encontrei aqui
numa definição na internet, aqui pelo Google, eu encontrei a seguinte explicação sobre filosofia. Na verdade, tem 9 definições, mas essa me chamou a atenção. Porque ela diz assim: na dimensão metafísica, conjunto de especulações teóricas que compartilham com a religião a busca das verdades primeiras e incondicionadas, tais como as relativas à natureza de Deus, da alma e do universo, mas utilizando procedimentos argumentativos, lógicos e dedutivos. Então eu falei, puxa vida, parece que foi o Kardec que definiu isso aqui, né? Porque o Kardec, ele nos convidou à fé raciocinada, ou seja, para mim, numa terminologia popular, é como se dissesse assim: não engulam sapos, raciocinem vocês por si mesmos, cheguem à conclusão, mesmo porque nós precisamos, nesse processo de fé, de reflexão, que é um processo de nós ficarmos, vamos dizer, filosofando, buscando elementos para a gente chegar a alguma conclusão a respeito da vida, da alma, de Deus, do futuro, nós precisamos encontrar muito uma coisa que se chama motivação. Nós temos que ter motivação para que a gente consiga alcançar as nossas metas, para que... Tem um microfone aberto aí, hein? Para que a gente consiga produzir fruto do nosso trabalho. E como Jesus ele teve por meta curar a paralisia da nossa alma, ou seja, indicar um caminho que, através do trabalho, e o trabalho para nós é justamente um trabalho de inteligência, de estudo, de leitura, de cognitivo, e é um trabalho de sentimento, onde a gente vai fazer, através dessas deduções, nós vamos chegar às conclusões do que vale a pena fazer para que a gente se modifique para melhor. Eu queria dar apenas um exemplo de uma mensagem que eu recebi hoje, de um colega, de um companheiro. Ele é de outra religião, e ele escreveu assim para mim: se tem reencarnação, para que ressurreição? A Bíblia fala de ressurreição. Lá não consta reencarnação. Eu, naturalmente, não dei vazão a esse raciocínio, porque ele, dentro da nossa visão espírita, dos conceitos e do nosso estudo, ele é completamente equivocado. Então, não vale a pena que a gente tente impor o nosso conhecimento. Deixei à vontade, aplaudi que ele... Falei, respeito as suas convicções, que é o que a gente tem que fazer, mas isso mostra a diferença entre um princípio que vem de uma dada, vamos dizer, linha filosófica de uma igreja, onde não se usa o raciocínio, onde simplesmente se aceita o que está dito, onde você pode ter, por exemplo, uma interpretação tendenciosa, e aí você não consegue fazer conclusão, às vezes, de coisas óbvias que são muito mais motivadoras, muito mais racionais para conduzir o homem a essa perfeição que nós estamos falando aqui. Então, nas minhas limitações, dentro do meu aspecto de engenheiro, eu vou me silenciar agora e devolver a bola para o Rubatino continuar aí o bate-bola. Beleza, meus amigos queridos. Antes da gente partir para o segundo bloco aqui, eu pergunto se esse assunto ainda comporta alguma observação, porque eu estou vendo ali a Flávia parecendo... Eu estou conseguindo tempo para falar, viu, Rubatino? Estou então, conseguindo. Vamos lá. Nem que eu combinasse antes com o Marcelo não dava tão certo. Está parecendo aquelas, sei lá, Bebeto e Romário, sabe? Quando um passa, o outro está entendendo o que o outro quer. Olha, o Marcelo levantou umas chaves de reflexão tão importantes assim, né? Da fé raciocinada. Realmente, a fé raciocinada é o que vai nos dar base e convicção para a gente manter a nossa fé na doutrina espírita. Então, por que você quer ser uma boa pessoa, um bom espírita, um bom cristão? Porque você tem uma fé raciocinada. Ela não vai se abalar com coisas do cotidiano, com vicissitudes, com percalços da tua existência, se ela for uma fé realmente embasada na razão. Então, de novo, voltar para os filósofos lá pré-socráticos, que eles estavam observando com a razão
e estão transformando as explicações que eram mitológicas para os dias de hoje seriam os dogmas, né? Ah, então por que é assim? Ah, porque Deus quis. Por que tem que fazer isso? Não, porque o sacerdote falou. Então a gente vai abdicar dessa história de não pensar. O Kardec pauta isso de novo. Então você vê as civilizações, elas vão fazendo uma espiral ascendente de conhecimento. É como se aquele conhecimento fosse lançado, a civilização, as pessoas assimilam ele, em cima daquilo uma nova corrente de novos conhecimentos e vão assimilando, né? Então, é como na matemática dos dois amigos matemáticos aqui que estão no painel, você aprende primeiro no primeiro ano lá, soma, subtração, depois, sabendo isso, você vai para a tabuada, você só vai para a raiz quadrada depois que você tiver já assimilado as operações básicas, né? Então, por isso que você estudar, e de estudar diferentes ramos correlatos, te dá uma fé raciocinada, te dá um ferramental para você ter um juízo crítico. Imagino que o Haroldo, quando começou a estudar o Antigo Testamento, começou a estudar copta, hebraico antigo, alguém me falou assim, o que você está fazendo, né? Já não basta 5 obras da codificação de Kardec, vamos daqui para frente. Imagino que Haroldo deve ter sofrido bastante crítica nesse sentido. O que você está fazendo, né? Estudando lá para trás. Eu também. O que eu estou estudando filosofia lá para trás, né? Sendo que minha formação técnica é outra, a gente já tem os 5 volumes da codificação, mas isso não basta, porque você abrindo mão de estudar, você abre mão de solidificar os conhecimentos em si, né? Então, você lembra, por exemplo, então, eu vou voltar ao que eu estava falando. Então, a gente tendo realmente a razão como método, né? A gente usa a razão como método para apreciar as coisas e ter a fé raciocinada. Naturalmente, dentro do espiritismo, a gente ainda tem a mediunidade como laboratório. Você, assimilando que os espíritos são falíveis, você escuta lá, olha, disse o espírito de Bezerra de Menezes essa tal mensagem para a pandemia. É claro que você vai olhar, essa fala tem o cunho de que Bezerra falaria? Essa mensagem ela é conciliadora ou ela é precursora de confusão? Então, você ainda usa esse laboratório que é a mediunidade no exercício da sua razão, do seu juízo crítico, e você ou aceita ou refuta. Você fala, não, essa mensagem que está circulando nos grupos aí, que é dita de Bezerra, na minha razão, ela tem indícios de que não seja verdadeira. Então, a gente ainda joga a falibilidade dos espíritos para dar o cunho de razão ou não, né? Se a gente tem aquilo, passa no nosso crivo. A gente não aceita mais assimilar as coisas do jeito que elas são nos ditas no aspecto teológico. Isso já é um imprint do Renascimento. Com a virada realmente do tempo medieval para o Renascimento, com esse foco na valorização dos conhecimentos humanos, o que é o humano, o que é da humanidade, a gente não aceita mais conhecimentos dogmáticos, eles têm que estar sob realmente o crivo da razão, né? Outra coisa tão legal que o Marcelo estava falando é a dialética. Então, você faz uma proposição, alguém responde, daí tem uma nova proposição, alguém responde, isso começou com Sócrates. Então, a gente não tem um conhecimento que ele é fechado, estanque. O Espiritismo não pede que você tenha um conhecimento hermético. É claro que se você tiver inovações da ciência que ponham em questões detalhes da obra, você faz o juízo crítico em cima das novas assimilações da ciência da época. Isso já começa com Sócrates, com a dialética. Então, puxando o link do que o Marcelo estava falando com um amigo dele, que veio com a palavra de ressurreição e reencarnação, a gente admite que aquele era um conhecimento daquela época, em cima dos novos conhecimentos de pensadores, a gente já tem uma nova palavra para um novo conceito. Então, a gente não vai ficar parado no tempo 2000 anos atrás, né? Que a explicação que se tinha na época era apenas ressurreição. A gente já elaborou esse pensamento, racionalizou, e em cima disso tem uma nova proposta que não é mais ressurreição, é reencarnação, né? Então, o que o Marcelo estava falando, a gente não abrir mão realmente de raciocinar, e nisso de estudar. Então, a gente tem que estudar a nossa doutrina, mas as ciências correlatas, tal qual fez Haroldo, né? Aí do grupo Sheila é um exemplo. Ele foi buscar conhecimentos antigos para rememorar, para reler e para reinterpretar conhecimentos atualíssimos, né? Bom, eu acho que ainda não podemos passar para o segundo bloco, porque o Ivan já se candidatou ali a fazer um complemento.
É verdade. Eu só queria complementar, efetivamente complementar, dizer que a gente está muito afinado, mas, Flávia, por favor, eu queria falar da maiêutica, né? Sócrates era filho de uma parteira, e ele dizia o seguinte: a maiêutica era exatamente essa dialética socrática em que ele falava de ter uma tese, que era a afirmação, a antítese, que era a oposição, e a partir desse confronto de ideias, então tinha uma síntese, que era o resultado do raciocínio, então era a prevalência do intelecto sobre a opinião. Então, é exatamente essa dialética socrática, né? Mas a maiêutica, como ele chamava, é que todos já nascem com conhecimento, e que cabia ao mestre, então, fazer o parto desse conhecimento que vinha da alma. Não é? E só o conhecimento que vem da alma, dizia ele, é capaz de revelar o que é a verdade, o bom e o belo. Né? Então, ele ratificava isso tudo numa expressão que eu acho fantástica, que ele dizia o seguinte: é preciso tirar as pessoas do senso comum e trazê-los para o mundo da reta razão, que é como ele chamava a verdade. E só se faz isso através do conhecimento. Isso é Sócrates, e isso é doutrina espírita, para dizer que é pela razão que a gente identificará a doutrina espírita ou qualquer tese que seja apresentada a nós, inclusive uma nova doutrina religiosa, especialmente a doutrina dos espíritos. Obrigado. Que bacana, muito interessante, extremamente rico, né? Esse diálogo nosso aqui, né? Muito interessante mesmo. Pois como os diálogos de Platão, desculpe, Rubatina, são os diálogos sim, mas Platão, trazidos por nós, né, deles. Ivan? Com certeza. 35 né? deles. É verdade. Mas então, a gente, nessa vivência espírita, né, nós estamos sempre observando o que ocorre à nossa volta, né, e fazendo comparações, e sempre que buscamos o passado, a gente acaba encontrando realmente elos muito importantes, né? Quer dizer, por que o Espiritismo tem as características que adotou, né? Por que ele propugna, né, de uma maneira que leva o homem a ser diferente, né? A ser uma pessoa melhor, a trabalhar de maneira mais adequada o seu íntimo e a se renovar, a se atualizar. E se nós pegarmos, por exemplo, um livro que é um clássico da doutrina espírita, né? Talvez o mais belo de todos os romances que já foram escritos, ou pelo menos eu classifico dentro dos que eu li, o mais interessante de todos, pela riqueza das informações, que é o livro Paulo e Estevão, né? Da Lavra do Emmanuel com Chico Xavier. E lá existe um paralelo, né, muito interessante entre a vida que se vivia em Jerusalém, um pouco depois da passagem do Cristo, em que tem uma semelhança enorme com o que fazem as casas espíritas hoje. Né? O que é que frequenta a casa espírita no tempo presente? Né? Ou são os voluntários que se disponibilizam a ajudar, ou pessoas que querem aprofundar seus conhecimentos e buscam luzes na doutrina espírita, e aqueles que chegam através da dor, do sofrimento, né? Passando por dificuldades imensas, buscando o lado da cura, como se fazia à época de Jesus. E nesse livro, né, lá no seu capítulo 2º, ele tem uma passagem muito interessante, um relato assim: a casa dos apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram pessoas loucas a chegarem de todos os lados, anciões abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. E aí vem uma outra chamada monumental também dentro da doutrina. Grande número das casas espíritas oferece uma vez por semana, algumas oferecem até mais vezes, alimentos, né, que são disponibilizados para pessoas de rua,
No Grupo Sheila mesmo, nós temos uma manhã da semana, nas terças-feiras, em que a gente faz um trabalho monumental de ajuda ao semelhante, né? Quando nós recebemos aquelas pessoas que estão ao relento, passando necessidades de toda ordem, às vezes até de alimentação, e ali elas são acolhidas carinhosamente, é disponibilizado um banho para elas, um banho quente, roupas limpas, novas, usadas em bom estado, né? Trato diverso, né? Da saúde, e elas se alimentam, né? O que nós chamamos do sopão. Então, os irmãos que estão em casa nos ouvindo, talvez nem todos saibam que essa prática de fazer a sopa, né, de dar o alimento, não é atual, é muito antiga, né? Ela vem lá dessa época. Então, dizia o Emmanuel no relato, né? Não só isso, a hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Imagine os irmãos que hoje a gente faz alguma coisa daquela época, né? Que mostra um vínculo fortíssimo, né? Da propositura, né? Crística do cristianismo nascente para o momento presente das casas espíritas no cristianismo redivivo. Não é? Não sei se a Flávia, em São Paulo, tem notícia dessas. Sim, sim. Batino, muito interessante isso que você falou, que inclusive me remeteu a uma outra reflexão, assim, né? Que o objetivo da lei do progresso é a gente ter um progresso intelectual e um progresso moral. Um sem o outro fica como uma ave que tem uma asa só, né? Não voa. Então, o progresso intelectual e o progresso moral. Você imagina se eu ficar estudando filosofia espírita, e não fizer isso transformar em bem para alguém, se eu não divulgar o conhecimento, ou se eu não me engajar numa casa espírita que faça caridade, que isso faça uma transformação moral em mim, que eu promova uma melhoria para outras pessoas, ou material, ou um conforto, ou educação. Então, se você só tem a sua evolução intelectual e você não transforma isso em evolução moral, ela não tem finalidade. Fica um estudo estéril, né? E de outra ponta, se a gente abrir uma casa que só fica dando sopa e ninguém pensa em por que a gente está dando sopa, lembrar de Jesus Cristo, por que ele fazia isso, esse movimento de caridade, fazer uma reflexão na pessoa que está recebendo aquilo, mobilizando boas energias, bons sentimentos, bons fluidos, eventualmente mobilizando com que ela reflexione por que ela está naquela situação, mobilizar ela num movimento de perdão a alguém ou de empatia a alguém, né? Então, a evolução moral e a evolução intelectual. Aqui em São Paulo, eu convivo com vários colegas da doutrina espírita, com centros espíritas, às vezes com uma pegada mais assistencial, outros com essa distribuição mista das energias, né? Uma distribuição material caritativa, às vezes com pessoas em situação de rua, pessoas vinculadas a uso de entorpecentes, passes, desobsessão, estudos, cursos, né? Então, há centros espíritas que têm, às vezes, um movimento mais intelectual, outros movimentos mais assistenciais, mas o equilíbrio deles é que está realmente na virtude da gente se lançar como uma ave com as duas asas funcionando bem, né? A parte intelectual e a parte moral, né? Isso faz esse reflexo na parte assistencial. Muito interessante. Então, vai lá, Ivan. Eu estou aqui com o dedinho, com a língua coçando, o Rubatina, para falar de amor, né? E eu tenho 3 situações específicas que eu gostaria de falar rapidinho, porque nós temos o amor segundo Platão, né, o amor platônico, e a gente Platão definia esse amor platônico, que seria exatamente o amor de desejo, o amor erótico, o amor de Eros, né? É o amor desejo, o amor por aquilo que eu não tenho, que eu ainda não tenho. Então, é aquilo que eu desejo ter. Então, eu amo enquanto desejo.
e isso significa que eu busco alguma coisa, que eu procuro ter, que eu estou à procura. Então, esse é o amor-desejo que Platão chamava de eros, e era o amor platônico. Eu desejo, então, quando eu tiver, talvez eu não deseje mais, né? E seu discípulo Aristóteles, então, vem nos falar de um outro amor. É o amor por aquilo que eu possuo, é o amor filha, né? Filha com PH mesmo. É o amor alegria, o amor de realização, é o amor com aquilo que eu já tenho. Então, eu fico muito feliz com aquilo que eu já tenho nesse momento. Então, é o amor de contentamento. E esse amor é alegria. Então, é o momento em que eu passo pela... vários autores, né, têm a definição, tem um nome específico para essa alegria, para essa vontade, né, para essa satisfação, né? E aí se usam vários nomes. O Lucrécio, até estou aproveitando aqui para ler mesmo, né, uma cópia aqui, uma colinha. Lucrécio, in de Rerum Natura, chamou de Sclinamen. Hobbes, já aqui no século XVII, em Leviatã, vem chamar de conatos. Nietzsche vai falar de vontade de potência. Schopenhauer, de vontade apenas. Freud vai chamar de libido. Benson vai chamar de elan vital. E Spinoza chama de potência de agir. Todas essas questões são efetivamente aqueles momentos em que você está cheio de energia, efetivamente de alegria com aquilo que você possui. Então, nós vamos falar depois, na sequência, do amor do Cristo. É o amor pelo outro. Santo Tomás de Aquino vai falar na Suma Teológica que esse amor você transforma o eixo de gravidade de si para o outro. É quando você efetivamente se doa, não é? Então, o amante se apequena para que o amado cresça, se agigante. E nesse momento, então, você passa a doar e você se importa é que o amado, efetivamente, sinta-se valorizado. E quando, então, você transforma isso não para um amado, mas para que todos se sintam importantes, esse é o amor do Cristo. Então, a recomendação, efetivamente, que a gente deve sentir, e isso a gente precisa efetivamente fazer esse exercício, né? Você deve efetivamente desejar o que não tem, porque a vida dificilmente vai ser boa, e a frustração vem, e com ela a derrota. Mas isso só, desejar o que você não tem, não basta. É preciso se alegrar com o que você tem, mas isso também só não basta. Porque a sua alegria não é uma ilha solitária num oceano de tristeza. Então, essa corda vai parar de vibrar. Então, é preciso que você promova a alegria de todos os que estão à sua volta. É preciso você acabar com a tristeza que está à sua volta. Então, é preciso que você promova a alegria de todos, dando a eles a filhas, efetivamente, na medida da sua capacidade. É isso que o Cristo pregava. É isso que a Casa do Caminho fez no primeiro momento. É isso que a gente lê em Paulo Estevão. É isso que é o cristianismo primitivo. É isso que a gente vê nas casas espíritas da atualidade. E é isso que a gente vê em várias outras associações cristãs. E é isso que a gente precisa efetivamente glorificar. A gente precisa dar graças a Deus, glorificar a Deus, porque algumas entidades, cristãs ou não, estão fazendo aquilo que o Cristo ensinou. Então, precisamos valorizar essa prática de garantir a felicidade de todos os que estão à nossa volta. E é isso que o Cristo nos ensinou, que a gente abrace, se não pudermos abarcar toda a humanidade, que a gente abrace aquele que está próximo. Então, vamos promover a felicidade daqueles que a gente alcança. É esse o amor do Cristo.
E esses são os 3 amores defendidos por esses filósofos, se a gente considerar que o Cristo foi o maior de todos. Então, esse bloco está em andamento, né? Vamos lá, Marcelo. Muito bem. Então, vamos tentar costurar aí a questão social que o Rubattino falou, a colocação que a Flávia fez sobre a produção lá de São Paulo, né, nas expressões das casas espíritas, um entendimento filosófico do amor, conforme o estudo do Ivan. Eu vou puxar uma cartilha aqui necessária. Eu vou fazer uma leitura aqui de Marcos, capítulo 12. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ora, muito bem. Então, nós sabemos, segundo Jesus, o Cristo Jesus, como é que funciona esse amor aí. O amor tem que ser a Deus, mas ele tem que passar pelo próximo e, antes disso, por nós. Nós precisamos de um aperfeiçoamento íntimo para que a gente consiga alcançar a expressão do amor ao próximo equivalente ao amor a Deus. Mas no Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante feita justamente dentro da lei do progresso. É a questão 795, Kardec perguntou qual a causa da instabilidade das leis humanas. E a resposta dos espíritos, ela vem justamente mostrar essa falta de encaixe com essa lei divina. Porque os espíritos, lá no meio da resposta, eles dizem assim: quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis vão se tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural, que é a lei de Deus. Portanto, nós vivemos exatamente nessa sociedade em que existe lei para todo lado, tudo quanto é tipo de lei, uma lei costurando outra lei, aquela confusão toda, quando, na verdade, a lei que interessa é essa lei simplificada do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor a Deus. Quando nós conseguirmos alcançar esta simplicidade do ensino crístico, toda essa estrutura humana, essa confusão toda que nós conseguimos, vamos dizer assim, aprontar por aí, ela vai justamente ruir. E dentro dessa lei do amor ao próximo, do amor ao semelhante, o Rubattino exemplificou muito bem a necessária ação social, a ação social estruturada, organizada. A gente estava pensando aqui a respeito, muitas pessoas têm dito o seguinte, que não tem conseguido, que o ano de 2020 foi um ano horrível, ainda bem que ele passou, porque teve aquela doença. Que eu estou ficando em casa, estou ficando doido, não tenho o que fazer. Ora, aí que está. É um convite a um outro tipo de evolução, a um outro tipo de trabalho. Eu estou buscando aqui do Livro dos Espíritos mais uma última questão, porque o Kardec colocou: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então, olha que resposta que vem a calhar para essa nossa época da Covid. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos
há um abalo físico ou moral que o transforma. Pronto. Nós recebemos de Deus um presente, um aguilhão, uma motivação para que a gente se una mais, para que a gente encontre motivação para esse progresso, para que a gente alcance esse amor que Jesus tanto explicou e os filósofos que vieram agregando aí com novas expressões, né? Essa sublimação do sentimento, fazem as suas interpretações, mas para mostrar para nós que o caminho precisa ser esse. Então, se nós queremos passar bem essa fase que nós estamos, nos livrarmos de doenças, de depressão, etc., tem que haver uma disposição íntima no caminho dessa direção de aperfeiçoamento pelo amor, pelo trabalho e pelo estudo, que nós podemos certamente fazer de onde nós estivermos. É o que nós gostaríamos de falar. Obrigado, Rubatino. Beleza, então. Olha só, ainda estamos nesse bloco, né, falando sobre esse aspecto, né, que mostra uma certa semelhança entre o cenário vivido na época dos homens do caminho, né, e depois virou a mansão do caminho, né, o que eles faziam e o que ocorre hoje, modernamente, né, nos tempos presentes, dentro das casas espíritas. Que coisa maravilhosa, né? Aí acho que isso não foi zerado, não, né? Acho que a Flávia está ali ansiosa para... Estou querendo... Olha, os colegas falaram umas coisas tão legais, né? E abrem umas chaves de reflexão. Eu estava lembrando de Valdo, que ele falou uma vez num seminário, falou que quem é solidário não fica solitário, né? Então, você imagina nessa época de reclusão, de pandemia, quantas pessoas solitárias começaram a entrar numa perturbação psíquica, espiritual, até de questionamentos, né? E houve uns engajamentos de movimento solidário espontâneo, às vezes não vinculados a movimentos religiosos. Então, tinha grupo de mulheres que faziam máscaras para doação para hospitais, grupo de apoio para promover cestas básicas, né? Grupo de apoios para ver se alguém precisava de assistência, pessoas idosas, solitárias. Então, quem é solidário não fica solitário, né? Isso estava pensando também em cima do que o Ivan estava falando, né? Dos três amores. A explicação dele dos três amores foi ótima, assim, foi bem completa, né? E ela surgiu de um movimento também intelectual, já naquela época dos pré-socráticos, século V a.C., eles classificavam o amor grego, ele era três amores que depois passaram a ser o que o Ivan explicou do amor crístico, né? Então, o Eros era o amor carnal, né? Vinculado aos desejos, como o Ivan falou. O amor filo ou filia com PH, né? É o amigo, tanto que a palavra filosofia vem de amigo, é a amizade, essa fraternidade entre dois, né? É o que você já tem, você cultiva, é a amizade. Filosofia, a palavra vem de filos, né? Filantropia também, né? Você ser um filantropo, você ter amizade. E tem uma terceira palavra que é o ágape, que é o amor ao coletivo, o amor à coletividade, o amor ao seu pertencimento, o amor ao seu coletivo, à sua sociedade, naquela época, a sua pequena vila, as pessoas que compunham a polis, ao seu coletivo. Esse ágape, Ivan, é que depois, elaborado em cima do que você falou, cresceu, fermentou, aumentou, se purificou e virou o amor crístico, né? Que parte desse ágape, que é o amor ao coletivo, né? Claro que tem distorções, né? Então, você amar esse coletivo não pode virar uma torcida organizada que odeia a outra torcida, né? Então, isso seria uma distorção do que seria a pureza do amor, né? Então, legal. E estava pensando também, né, como o amor constrói, né? E a gente tem que entender, às vezes, a pandemia, essa época de Covid, em cima da lei de destruição, né? Que a gente tem a lei de destruição. Vou até ler um pequeno trecho para vocês, a pergunta 728 do Livro dos Espíritos. É a lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim e renovação a melhoria dos seres vivos. Então, você pode sentar dentro da tua casa e ficar praguejando contra a pandemia porque está destruindo a sua vida.
Ou você pode sentar dentro da sua casa, rezar por você, rezar pela sua família, pela saúde do planeta, pela melhoria do planeta, e entender que isso é uma transformação de um modo tóxico que a sociedade consumista está vivendo agora, centrada em bens de consumo, em performance, em uma série de valores. Aí isso está se destruindo esse modo de produção, esse meio de vida, para se transformar numa outra coisa que você se preserve mais, se poupe de consumo, se poupe de coisas vazias, da hora vazia. Você tem um momento com você para você se ligar ao plano espiritual, para você se ligar à intelecção, para você usar o seu primeiro laboratório de convivência, que é a sua família, né? A família é o nosso primeiro laboratório de convivência. É ali onde todas as coisas são testadas, purificadas, aparece, né? Então, o primeiro laboratório de convívio que nos alavanca para o progresso é a nossa família. Então, você pode pensar que a pandemia está destruindo ou está transformando, né? Então, depende do teu olhar ali. Então, era isso a minha contribuição nesse momento. Passar a bola para o Rubatima. Sim, aí, Ivan, você ficou alguma coisa ainda a colocar? Você quer completar? Na verdade, sim, porque essa situação é muito interessante, ô Rubatino. Eu gostaria de falar sobre duas coisas. Nós falamos lá dos antigos, né? E queria trazer para a nossa realidade, porque 100 anos depois do Livro dos Médiuns, né? 100 anos depois dos ensinos de Kardec, nós vamos ver na própria França um movimento em que se tenta acabar com a discussão da imortalidade da alma, e nós estamos falando ali, né, da situação de um movimento liderado por um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, e em que ele falava que a morte seria o vazio absoluto, né? Mas é a própria companheira dele, né, de filosofia e de vida, a Simone de Beauvoir, que vai dizer que seria tudo, se fosse verdade aquilo que ele pregava, um grande desperdício. E ela dizia: todas as viagens que fiz, todos os lugares que eu visitei, e principalmente todos os livros que eu li, seria um grande desperdício se eu os perdesse, né? E essa é uma situação específica que contrapõe tudo que foi dito. Mas, mais do que isso, eu queria voltar mesmo lá em Sócrates para fazer um contraponto, né? Sócrates dizia que eu só sei que nada sei. E ele queria, com isso, dizer que precisava pesquisar tudo, perquirir tudo, ter dúvidas de tudo, não é? E aí aparece, depois de 2000 anos, aparece em 1600, né, 1596, para ser exato, nasce Descartes. E Descartes, aí nos primeiros anos 1600, né, século XVII, ele aparece para dizer o seguinte: penso, logo existo. Então, ele faz no seu discurso do método a questão da investigação. E ele diz que só sobrevive efetivamente a dúvida, né? A isenção da dúvida. E ele diz que a única coisa indubitável é a dúvida. E ele, então, cria um método investigativo. E ele diz: tome um problema, divida esse problema em tantas partes quanto possível para análise. Ordene a partir das mais simples até os mais complexos. Faça enumerações gerais e observações completas para nada emitir, né? E aí, então, vá nessa divisão, esclarecendo até que não sobre dúvidas. E ele fazia, então, um dualismo chamado de dualismo cartesiano, que é o que ordena essa investigação. Então, esse dualismo era a mente, ou o espírito, né? Ele chamava de a coisa pensante, que significa consciente em si, livre e sem dimensão espacial. Veja que é mente ou espírito. Consciente em si, livre e sem dimensão espacial. E a outra coisa, né, do dualismo era a matéria. Material, mecânica,
sem consciência, ou seja, funcionava por algum impulso, né? E ele chamava isso de então, uma matéria. Então, tinha um espírito e matéria. E Deus, para ele, né, na definição dele, representava a ponte entre essas duas partes, era um ser superior. Essa é a definição de Descartes para falar desse dualismo cartesiano. Veja se isso não é aquilo que vem propor, séculos depois, Allan Kardec, para dizer o seguinte: duvide, né? Quer dizer, então, voltando lá no dualismo cartesiano, ele dizia para a gente duvidar de tudo e dividir e inquirir e perquirir até que não restasse dúvidas. Ou seja, era a imposição, efetivamente, da razão sobre a opinião. Veja se não é isso que Kardec nos propõe para dizer que as coisas que a razão tem que sobrepor em qualquer momento, né? Em qualquer situação, não é? A razão tem que estar imperando sobre todas as coisas. Então é isso, a gente tem que questionar todas as coisas. Então, é questionando, é investigando, é se perguntando, é que nós vamos evoluir. De novo, cada janela que a gente abre vai abrir uma infinidade de outras questões e a gente vai ter que ir abrindo, e isso é evolução. É assim que a gente vai crescer. Por isso que a gente precisa concordar com o que o Marcelo disse. Essa é a evolução. Essa é efetivamente a lei do progresso, que é o subtítulo, né, da nossa reunião do estudo dessa noite, que nós estamos aqui tentando aprender e tentando colaborar também. É isso que a gente está trabalhando, estudando essa noite. É o progresso. É assim que ele se apresenta, é perquirindo, é investigando. E nesse discurso do método, o Descartes vai nos dizer com muita propriedade que todos os conhecimentos podem estar reunidos numa árvore, não é? E quem nos dá essa árvore é Deus. O dia que todos nós conseguirmos viver sob esses ensinamentos das leis naturais, e o Marcelo nos lembrou isso, que está lá no livro dos Espíritos, de verdade, para que precisamos de leis civis, leis humanas? Não precisaremos de leis humanas. É interessante, um amigo que está em casa e não quis perguntar pelo canal, né? Ele mandou pelo Zap uma pergunta seguinte: se vocês haviam se reunido antes para alinhar esse assunto? Aí eu falei para ele que com certeza, né? Na vida anterior, né? Não, você não tem as reuniões noturnas que a gente faz aí, né? Então, de repente, esse tema aí mexeu lá com o Marcelo, ele ficou meio reticente, assim, o Ivan também. A Flávia não teve muita eu fiquei animada. Não. Ficou animada. Então, o amigo perguntou, eu brinquei com ele. Possivelmente eles se encontraram, sim. E depois mandei uma outra mensagem, à noite, no sono e tal, né? Você havia perguntado a respeito da Casa do Caminho e do reflexo nas nossas atividades atuais. Ora, a Casa do Caminho, nós, para fazermos assim em poucas palavras, foram, vamos dizer, foi aquela expressão das primeiras comunidades cristãs, guiadas pelos apóstolos de Jesus, né, os emissários de Jesus, após a sua desencarnação, após o episódio da cruz, e não seguiu essa Casa do Caminho, que era um movimento para poder retomar os ensinos do Cristo, os ensinos, digamos assim, as orientações de Jesus, mas não houve aquela estrutura formal de se montar como se fosse uma igreja. Não havia uma hierarquia religiosa. Mesmo assim, eles, na questão da prática, houve o sincretismo, muitas vezes com o judaísmo
que provocou, inclusive, às vezes, certas dissidências internas, inclusive uma delas entre o apóstolo Pedro e Paulo de Tarso. Chegaram a ter um desentendimento por conta disso. Mas, desde aquela época, já se procurava praticar um socialismo cristão, onde, por exemplo, se havia uma pesca de peixes, os peixes eram divididos para todos que participavam daquela comunidade. E uma outra coisa interessante é que havia certamente uma influência muito grande do plano espiritual na direção dessas atividades. Ou seja, os seus principais líderes estavam sempre recebendo intuitivamente as orientações do campo maior, inclusive aqueles que foram chamados de colunas do Colégio Apostólico, né? João, Pedro e Tiago, eram médiuns que acompanharam Jesus em momentos muito especiais, de episódios muito, muito belos, como, por exemplo, da transfiguração do Tabor, ou seja, eram aqueles apóstolos que tinham uma sensibilidade mediúnica maior, também foram muito importantes nesse processo. Então, é claro que a gente pode e deve fazer uma assimilação entre essas atividades desta época, dos primeiros momentos do cristianismo nascente, e o que nós temos hoje na atualidade, o que as casas espíritas procuram praticar. Interessante, a Flávia citou aí, assim como ocorre aqui em BH, casas que têm iniciativas, às vezes, diferentes. Umas são mais voltadas para o estudo, outras para atividades socorristas, outras para educação, outras para atividade social. Algumas fazem tudo isso numa instituição só. Então, todas essas iniciativas vêm refletir esses primeiros momentos, né, que nós tivemos aí registrados no próprio Evangelho, no Ato dos Apóstolos, e nos livros da psicografia da Lavra do Chico Xavier, mostrando para nós como que nós somos hoje realmente um reflexo, de alguma forma, dessas ações pregressas. É o que a gente gostaria de deixar registrado aqui. A gente sabe que há uma semelhança imensa, né, entre a propositura inicial do cristianismo nascente, né? Por exemplo, naquela época, quando se começou a recolher aquelas figuras humanas, esfarrapadas, sofridas, né, que tinham a doença incurável, uma doença temida, né, e que a sociedade considerava a pessoa como amaldiçoada por Deus por ter adquirido aquilo, né, e aquele lugar começou a receber essas pessoas, né, e onde parecia que não cabia mais ninguém, sempre eles arranjavam um jeito de botar mais algumas estacas e amarrar aquelas estacas formando camas improvisadas para receber mais pessoas. Né? Nós vemos que nas casas espíritas no tempo presente há uma semelhança imensa, né, desse trabalho grandioso. Né? E quem é que fornecia os alimentos, né, para aquela comunidade da Casa do Caminho? De onde vinham os recursos? Né? O que eles iriam comer, por exemplo? A Sociedade de Jerusalém, como que numa campanha do quilo, né, ela fornecia. Eles não queriam os parentes adoecidos, não queriam nem chegar perto deles, nem notícia mesmo. Mas queriam, já que eles estavam sendo recolhidos e tratados, a sociedade gostava de ajudar aquilo ali e fornecer suprimentos. Né? Era uma campanha do quilo, mais ou menos do tempo da pandemia, né? Em que, como não podemos ir à casa da pessoa, a pessoa vai à instituição espírita e traz a doação. Mas que maravilha, né, gente, a gente verificar isso, né? E aí, nesse último bloco, né, nós temos aqui 6 minutos para talvez, naquele momento, né, na Judéia e na Palestina e no tempo antigo, os leprosos realmente eles eram banidos do contato social, né? Porque não tinha cura, uma doença incapacitante, ou contágio não tinha conhecimento na época como era o contágio.
e tratamento, então tinha esses banimentos. E essas pessoas ficavam em situação de rua, eles não tinham moradia, então interessava também para os núcleos sociais, para as cidades, que eles ficassem à distância, porque se eles estão passando fome e eles têm que ir à cidade mendigar, eles tinham a questão do contágio. Então você vê, é uma caridade, mas é uma caridade com certo interesse. É melhor eu patrocinar que eles fiquem alimentados e distantes, né, do que eles tenham que, por fome, vir ao núcleo social na cidade mendigar, né? Então, eu acho que as civilizações, elas vão passando essa experiência de o que fazer com a pessoa que está com uma forte necessidade. Num primeiro momento, séculos atrás, é uma necessidade quase que egoística, né? Eu vou fazer a caridade, mas para que ele fique longe e não contagie as pessoas. O primeiro momento dessa caridade egoística das civilizações, eu acredito que com o depuramento da essência das pessoas, com o conhecimento, com a instrução, com a evolução, ela passa a ser uma caridade temperada de amor, do amor ágape, de novo, né? Do amor crístico. Você fazer a caridade com o interesse da caridade, a intenção caritativa, não com uma segunda intenção por trás, né? Que é o mesmo que você faz quando uma pessoa te pede dinheiro no farol. Qual é a tua intenção? É que o cara saia dali de perto e pare de te incomodar, ou que você está com medo, ou você fazer com uma intenção realmente do bem, né? Ou até você não ter dinheiro, mas falar, olha, amigo, hoje eu não consigo te pagar nada, não tenho, mas fazer um bom pensamento em direção a ele. Então, a evolução da manifestação da caridade mesmo, né? A caridade temperada de amor ou a caridade com segunda intenção, né? Isso que eu estava pensando quando você falou. Mas é isso mesmo, né? Na transposição para o tempo presente, esse agregado foi feito, né, Flávia? Hoje, muitas pessoas têm a felicidade, o gosto, o prazer de fazer essa contribuição, de ajudar, né? De participar, de ser solidário, né? Pede notícia, pergunta o que mais precisa, né? Que ele quer que seja suprido dentro dos recursos que ele quer dispor, aquilo que realmente é necessário. É muito maravilhoso isso. Mas então, olha, nós temos aí mais 4 minutos aí. Vamos ver como é que nós discutimos esses minutos finais aí, Ivan. Ô, Batino, na verdade, eu acho que nós temos muito o que falar, muito mais do que 4 minutos. Mas em relação a essa questão da doação, nós precisamos considerar o que é amor, o que é generosidade, não é? Quando a gente discute sobre ética e moral, uma coisa é quando a gente efetivamente exerce alguma situação por amor, e outra é quando a gente é generoso. O amor é quando a gente faz espontaneamente, e a generosidade é quando a gente raciocina e pensa, né, de uma forma moral que aquela ação seria benéfica. Então, nesse momento, eu não estou agindo com amor, eu estou sendo generoso, o que é uma coisa boa também, naturalmente, mas não está sendo feita amorosamente, está sendo feita por uma questão moral minha. Tá certo? Então, eu penso, raciocino, vejo que seria uma ação boa, então eu faço, porque será uma ação boa. É diferente de eu, por amor, fazer simplesmente, sem pensar, agir por amor. Tá certo? De qualquer forma, a ação generosa é uma ação boa e louvável. Mas, na verdade, a gente acaba pensando em fazer, imaginando que aquilo dará algum fruto, pensando na vantagem, né? Nós que somos espírita pensamos ali no bônus hora, né? Negociamos, as outras pessoas de outras religiões fazem promessa, negociam ali com Deus, e estão ali, né? E a gente, com isso, vai aprendendo a fazer efetivamente, a praticar as boas ações, não é? Então, essas situações vão nos levando para o caminho do amor, não é? Então, todas essas ações são louváveis quando fazem essa espiral do bem que a Flávia nos falou, né? Quando nos levam nesse caminho do bem. Então, tudo isso é louvável, mas nós vamos aprender. Não é? O Marcelo leu para nós aí que nós vamos ser bons, está no livro dos Espíritos, nós vamos ser bons. A gente está no caminho, né? Mas, fundamentalmente, a gente precisa falar dessas coisas, a gente precisa
pregar para os convertidos, mas precisa falar da imortalidade da alma para os não convertidos. Nós precisamos ter esses cuidados, mas eu queria lembrar efetivamente que eu sou apaixonado por esse discurso de Sócrates, porque, vejam só, nós estamos falando de 4 séculos antes do Cristo, e ele condenado, não é? Por aqueles juízes, por aquela situação que a gente já conhece, não é? Condenado por aqueles que não conheciam aquilo que ele já vislumbrava, e ele, então, condenado, não é? E ele diz, se de fato a morte é como um sono, será um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume, se todo o tempo, né, se resume a uma única noite, né? Se, ao contrário, a morte é uma passagem desse para outro lugar, e que lá se encontram todos os mortos, qual bem que poderia existir, ó juízes, maior do que esse? Mas é hora de irmos, eu para a morte e vós para viver. Quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. E isso, momento antes de tomar a sua taça de cicuta, não é? No envenenamento para o qual tinha sido condenado. Então vejam que, qual é a melhor sorte? Eu vou para a morte e vós para viver. Então, a melhor sorte, só a Deus cabe saber, e para nós é segredo. Então, para nós que acreditamos na imortalidade da alma, vamos buscar que seja a melhor sorte para cada um de nós. Por enquanto, esperamos continuar aqui, né, nestes momentos, e tardar o nosso reencontro, e lutar aqui pelas primícias do reino, como nos ensina Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Franco, não é? Meus amigos queridos, então, agradecidos a todos vocês por essas maravilhosas reflexões, né? Nós tivemos tanta alegria em tê-los aqui conosco hoje. Muito agradecemos ao Ivan, à Flávia, ao Marcelo Orsini, por se disporem a participar, né? E em nome do Grupo Sheila, nos despedimos de vocês, agradecidos, né? E até um dia desse aí, se Deus quiser, fiquem à vontade para se despedir também. Boa noite para todos, muito obrigado, Rubatino. Ivan, um grande abraço. Flávio, é um prazer te conhecer, muita luz aí para você no seu trabalho, e mande as nossas considerações aí para sua mãe também, tá? Muita paz a todos vocês. Queria agradecer ao Rubatino, ao Grupo Sheila, o convite. Foi uma noite tão legal, conheci pessoas aí maravilhosas. Essas reflexões aí, elas depois perduram, né? Elas fermentam, como eu falo, fermentam, e dali crescem coisas bacanas, né? Espero encontrar vocês em breve, virtualmente ou presencialmente. Uma boa noite a todos os amigos aí, internautas, e os amigos aqui da mesa. Grande abraço a todos. Muito obrigada. Que noite, meus amigos, que noite. Prazer enorme estar aqui com vocês, fico muito feliz. Que grupo. Obrigado, Flávio, obrigado, Marcelo, obrigado, Rubatino, por essa oportunidade de muito aprendizado. Gostei demais, amei vocês todos. Muito obrigado. Um grande abraço à doutora Ivênia, nossa irmã querida. Não se esqueça, Flávia. E até um dia desses aí, se Deus quiser.